Boa tarde, pessoal. Nessa aula 5, eu vou falar sobre o encontro entre dois móveis, ou seja, como é que a gente pode determinar a posição e o tempo de encontro quando eu tenho dois móveis. Aqui eu estou chamando de móveis, mas nos desenhos ali, nos exemplos, eu vou botar dois carrinhos, né, que estão se movimentando no mesmo sentido e no exemplo 2 em sentidos contrários. Então vamos ver como é que a gente pode pensar nisso. Primeiro, o encontro entre dois móveis só ocorre quando a posição final de um for igual à posição final do outro. Essa é a condição necessária para que ocorra o encontro. Bom, pensando nisso, aqui no exemplo 1 eu tenho uma seguinte situação. Vou mostrar o desenho aqui, fica mais fácil. Escolhi duas Kombis, né? Até porque eu gosto do modelinho da Kombi, eu acho bonito, né? Então, nesse exemplo 1 aqui, ó, eu coloquei uma Kombi A e uma Kombi B. A Kombi A, ela sai da posição, ela está na posição 0, ou seja, eu defini a posição dela, que está atrás, né, como sendo a posição 0. Isso eu tenho que fazer no exercício, certo? Tem que criar um ponto de referência naquele referencial ali que é o eixo horizontal que eu estou trabalhando. Bom, a Kombi A, ela se movimenta com uma velocidade de 90 km por hora, maior do que a velocidade da outra Kombi, que é a Kombi B, que está a 72 km por hora. Como elas estão se movimentando com velocidade constante, é de se pensar que depois de um certo intervalo de tempo, essa Kombi A vai conseguir encontrar a Kombi B. Bom, nesse caso aqui, ó, vocês podem pensar, pô, mas professor, e o comprimento da Kombi e tal, né? Não vamos levar em consideração porque o comprimento da Kombi ele é irrelevante aqui ao tamanho, né, a distância que a gente está tratando. Não é uma questão assim, a Kombi está entrando no estacionamento e tal. Não é um terreno pequeno de 5, 6 metros, não. É uma distância grande, então a gente pode tratar nesse caso como sendo uma partícula, certo? Então, quando o problema não dá o comprimento do carro, então a gente trata como uma partícula. Quando esses comprimentos são dados, daí é porque eles são relevantes no problema. Então vamos lá, no tempo zero, essa Kombi se encontra nessa posição e essa está a 500 metros em frente à Kombi A. Dando sequência ao nosso problema aqui, ó, o que eu posso perguntar para vocês? Eu posso perguntar duas coisas sempre, né? Em trabalhos, provas, não só eu, mas qualquer outro professor ou qualquer outro curso de física ou relacionado que vocês vão estudar na vida. O instante em que A alcança B, essa é a primeira pergunta que eu posso fazer nesse momento, né? Então, em que tempo A vai conseguir encontrar B? E vai conseguir, porque a velocidade dele é maior do que a do outro veículo, né? E a que distância da posição A, ou seja, a que distância do ponto de referência que eu chamei de zero, esse A vai conseguir chegar até B. Eu estou pegando o meio da Kombi aqui, ó, o meio da Kombi como se fosse uma partícula, né? Uma bolinha. Então, estou desconsiderando o tamanho da Kombi. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício aqui para a gente ver como é que a gente faz. Primeiro, nesse primeiro momento, a gente sabe que isso aqui é função horária da posição para o movimento uniforme. Então eu vou pegar e determinar as funções horárias de cada um desses veículos, certo? No caso da Kombi A, eu vou preencher com a posição inicial da onde ela sai e a velocidade, que é 90, né, dividido por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Tem que usar em metros por segundo. Na Kombi B, eu vou fazer a mesma coisa. Qual é a posição inicial? Ah, mas se isso aqui é zero, eu vou chamar de 500 metros. Então, mais 500 que eu vou seguir o sentido positivo do referencial para a direita. E a velocidade, como também está para a direita, é mais 20. Então, sabendo as posições, as funções horárias das posições do A e do B, eu vou fazer o quê? A condição de encontro. Posição A tem que ser igual à posição final de B. Colocando essas duas equações, 0 mais 25t e 500 mais 20t, igualando, devido a essa necessidade de encontro, né, isso aqui tem que ser igual, eu vou conseguir, passando 20 para cá, vai ficar 25 menos 20, vai ficar 5t. 500 dividido por 5 vai dar 100 segundos. Né? Então, 1 minuto e 40 segundos essa combizinha vai encontrar a outra, certo? Isso seria a resposta do item A, né? Que é o instante em que A alcança B, certo?
Vamos ver agora como é que ficaria, né, o item B. A que distância da posição inicial de A ocorre o encontro? Então, esse encontro, ou seja, quando as duas combis estarão, né, na mesma posição lá adiante, aonde isso vai acontecer? Então, partindo da posição inicial. O que eu vou fazer? Como eu sei que o tempo de encontro é de 100 segundos, então vou pegar a velocidade, que é a velocidade da Kombi A, eu estou pegando a função horária de A. Por quê? Porque eu pedi em relação ao ponto inicial, então em relação ao ponto A. Então vai ficar 25 vezes 100, 2.500 metros. Ah, mas professor, se tu tivesse usado outra função da Kombi B, xb igual a 500, né, que é essa função aqui, ó, certo? Deixa eu pegar aqui a função, vamos lá, que seria isso aqui, ó, 500 mais 20t. Poderia ser usado? Sim, poderia ser usado sem nenhum problema, né? Tu ia chegar nos 2.500 também, porque ela já está tratando, né, da função a partir do referencial. Já dei 500 metros a mais para ela, né, que é a posição inicial que ela estava. Então, ó, essas são as duas questões que a gente pode tratar, pensando que elas estão aqui, ó, nesses exemplos, se movimentando no mesmo sentido. Agora vamos ver o exemplo 2, né, onde a Kombi aqui, ó, e um Fusca, né, que eu gosto da linhazinha, pelo jeito a linha Volkswagen é muito bonita de desenho aqui, né? Então, estou pegando agora uma Kombi e um Fusca. Essa Kombi está se movimentando, né, em sentido contrário ao Fusquinha. A velocidade que eu chamei de A é de 90 km por hora e a velocidade B 72 km por hora, certo? No instante t igual a zero, os automóveis encontram-se separados um do outro por 500 metros. Um está, né, afastado do outro por 500 metros. Aonde é o ponto, né, de referência, ponto zero, né, vai ser aqui, ó. Eu botei como sendo aqui, certo, que eu estou pensando no eixo X aqui, ó, positivo para lá. Se eu colocasse o zero aqui, eu teria que botar menos 500. Se eu fosse pensar naquele referencial cartesiano, né, do eixo XY lá, então tem que botar um zero como ponto de referência, eu botei aqui. E aí 500 metros vai ser a posição do Fusquinha. O que acontece? O instante em que ocorre o encontro, mesma pergunta do problema, né, da questão 1. O que eu tenho que fazer? Achar as funções horárias. Função do carro A e função do carro B. No caso da Kombi, posição inicial é zero, velocidade, que é 90 dividido por 3,6, vai dar 25, vezes t. Posição inicial do Fusquinha, né, que é o carro B, vai ser 500 metros menos 20. Aqui é que entra o detalhe. Por que menos 20? Porque essa velocidade está em sentido contrário ao eixo de referência. Eu tratei o eixo de referência como sendo positivo para cá, para a direita. Então é menos 20, certo? Igualando, que é a condição necessária para que ocorra o encontro, igualando a posição final de B igual a posição final de A, eu vou ter 500 menos 20t, que é a posição. Aqui eu botei posição de A, tá errado. Aqui é a posição de B e aqui é a posição de B, certo? Então a posição de B aqui é de 500 menos 20t, igual a posição de A, que é 0 mais 25t. Fazendo essa continha, então vai ficar, ó, 25t mais 20t, 45t, dividindo 500 por 45, 11,1 segundos, certo? Aqui é a posição de B, não esqueçam que eu errei aqui na hora de fazer o slide. 11,11 segundos. Bom, qual é o outro item que eu posso pedir para vocês nesse tipo de questão? A que distância da posição A ocorre o encontro? Ou seja, quantos metros aqui, ó, eles vão se encontrar aqui no meio. Agora onde? A 300 metros? A 100 metros? A 400 metros do referencial? Em que posição isso acontece? Então, vamos lá. Posição, né, função horária do carrinho A, x0 mais VAT, que vai ser velocidade que ele está se movimentando, que é essa Kombi, né, Kombi A, vezes o tempo de encontro, 11,11 segundos. Se eu multiplicar 25 vezes 11,11, dá 277,7 metros em relação ao ponto zero, ou seja, esse é a origem aqui, né, do meu sistema de referência. Bom, agora vamos pensar, mas professor, se eu não tivesse usado a função da Kombi A, tivesse usado a função da Kombi B, aqui também a velocidade de B,
né? Agora quando tu vai gravar é que tu vê os detalhes que faltou ali eu dar uma revisada. Aqui vai ser menos 20t, 500. Se eu fizer essa continha usando o mesmo tempo do encontro, eu também vou chegar, né, nesses 277,7 metros. Ou seja, tanto faz eu usar a função horária da posição da Kombi A ou do Fusquinha, que é o carro B, eu vou encontrar exatamente a mesma posição de encontro, certo? Então, nessa aula 5 a gente abordou a questão do encontro, né, de dois móveis. A gente chama de móveis na física quando a gente trabalha com algum corpo, né, que tem movimento. Então essa é a palavra usada. Certo, pessoal? Um abraço a todos.